Então, esse é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui no canal. Esse vai ser um vídeo de heresia. E é uma heresia bem interessante, porque é interessante e ao mesmo tempo triste, né? Porque está acontecendo agora, nesse momento, tem acontecido nesses últimos meses, que é o genocídio que está sendo praticado em Gaza contra o povo palestino, perpetrado, né, por aquele país. Começa com IS e termina com L. Não sei se eu devo falar o nome, não sei como é que o YouTube pode reagir. Eu sei que existe, assim, um controle significativo da mídia por parte dessas pessoas e que resulta aí nessa situação. Tem um genocídio que está sendo perpetrado contra uma população civil em uma determinada localidade no Oriente Médio e você não vê a mídia, essa mídia nojenta, comprada, obviamente porque você não vê, porque ela é assim, só que idealmente você deveria ver, né, os meios de informação falando sobre isso abertamente, usando palavras não muito, né, eufemísticas, né, ou até mesmo criando essa falsa dicotomia, né, de que, que existe, né? Ah, não, mas esse paizinho, né, esse paizinho, ele tem razão de fazer isso, ele está justificando os atentados de outubro, não sei que dia que foi, 11 de outubro, 19 de outubro, não sei a data específica, então guardei isso. Mas eles estão justificando, como assim estão justificando? Milhares de pessoas já morreram por causa disso, né, por esse ato realmente de crueldade cometido por essas pessoas, esse povo, esse país, e assim, com boa parte do mundo ocidental calado sobre isso. E aqueles que deveriam estar segurando as mãos dos palestinos, falando abertamente sobre isso a todo momento, fazendo uma campanha organizada assim, para assim, quebrar essa penumbra, né, essa sombra, essa fumaça que tem sido colocada em torno disso, os nossos amiguinhos ditos de esquerda, a maioria deles estão quietos, que é uma coisa assim, né, impressionante, e mostra, né, pode mostrar de maneira indireta, nem sei, talvez até de maneira direta, assim, quem são os mestres deles, né? Quem são as pessoas que eles realmente obedecem, que eles realmente temem, mas também obedecem como suas autoridades ideológicas máximas. E aí nós temos isso, essa situação acontecendo. E aí, né, o que eu vou falar sobre esse vídeo não é exatamente sobre essa situação, mas como um exemplo de como funciona, como, né, funcionaria, como seria realmente o pensamento racional aplicado em contextos reais. Porque, na minha opinião, a racionalidade ela só é possível de ser compreendida e de ser praticada em contextos reais, né? Por isso que eu sou contra aqueles testes de racionalidade, alegados testes de racionalidade que têm sido criados, inclusive pelos maiores especialistas na área, né, academicamente falando, porque são testes, na minha opinião, que não estão analisando realmente capacidade racional, estão analisando capacidade de pensamento lógico aplicado em situações hipotéticas e específicas. Enquanto que essa situação que está acontecendo na Palestina, ela é uma situação real. Então, assim, eu acho muito mais interessante aplicar, né, assim, nas capacidades racionais para ver, quer dizer, né, testar as capacidades racionais das pessoas, né, a quanto andas realmente em contextos reais, em contextos que estão realmente acontecendo. E também dar uma complicada aí, comparando, contrastando com outras situações. E aí é exatamente o que eu vou fazer nesse vídeo, baseado em um texto que eu já fiz. Acho que foi só um texto.
que é para dizer qual é o nível real de capacidade racional que provavelmente você está, eu acredito que eu, né, esteja. Então, primeiramente, né, você tem um grupo de pessoas que se colocam totalmente, né, como negacionistas do que está acontecendo na Palestina. Essas pessoas são, a grande maioria delas se declaram de direita no espectro político e ideológico. Elas simplesmente dizem que não está acontecendo isso. E por quê? Porque muitas delas, até por razões religiosas, né, são evangélicas, são cristãs, né, ferrenhas, elas nos últimos anos têm sido doutrinadas a adorar esse paizinho que eu falei, começa com I. Então elas se tornaram assim adoradoras desse país, do povo, por razões até bíblicas, né? Gostam de dizer que esse povo é o povo escolhido, né? Tem assim uma fascinação por esse povo e baseado muito em ignorância, né? Aquilo que dizem para elas e não aquilo que elas deveriam estar pesquisando. E é muito interessante pensar sobre isso porque durante boa parte, né, da história, né, do cristianismo, né, os cristãos eles perseguiam esse povo, né, na diáspora, quando esse povo não tinha suas terras, não voltaram a ter as suas terras. Então, assim, é uma situação um pouco interessante, né? Quer dizer, né, interessante e um pouco decepcionante também, porque mostra como que, né, uma grande, né, porcentagem da população humana pode ser manipulada para acreditar em qualquer coisa, né, desde que a maioria das pessoas do seu grupo social acreditem, né, que seja constantemente reforçado. E por que essas pessoas de direita tendem a apoiar esse paizinho e tendem a negar o que está acontecendo na Palestina? Eles fazem isso também porque eles, de uma maneira não tão equivocada, aí no caso eu acho que até oposta, pode-se dizer que é oposta, eles não têm os melhores sentimentos em relação aos muçulmanos, né? Eles não gostam muito dos muçulmanos, né? Porque eles acham que primeiramente que os muçulmanos são de outra religião. Segundo, que existe um histórico, né, de conflitos entre cristãos e muçulmanos. Terceiro, que tem havido muita imigração de muçulmanos para países de maioria cristã. Até então, outrora, de maioria cristã, principalmente para a Europa Ocidental, mas também para outros países como Estados Unidos, Austrália. E esses imigrantes muçulmanos, né, muitos deles, talvez até a maioria, quando chegam nesses países de maioria cristã, eles permanecem, ou eles permanecem muçulmanos, fiéis à sua religião, e não conseguem se adaptar, ou nem desejam se adaptar, se aculturar aos países que os receberam, em que eles estão, ou esses muçulmanos, esses imigrantes muçulmanos, eles até se adaptam, mas de uma maneira completamente equivocada, né? Eles passam a interpretar a liberdade individual, né, o individualismo corrente no mundo ocidental, como, né, cartão verde para poder fazer coisas como abusar sexualmente de pessoas, especialmente de mulheres, né? Então, assim, né, homens especialmente passam a pensar assim. Então, isso é bem complicado, bem complexo, né? É bem complexo no sentido assim, esses imigrantes começaram a ser recebidos no pós-guerra para reconstruírem os países que foram destruídos, como durante a Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha, e também para ocuparem profissões que supostamente a população nativa não queria mais trabalhar, porque eram consideradas de baixo prestígio, né, com salários baixos, jornada de trabalho exaustiva. Eu falo supostamente porque essa é uma explicação, é a explicação que eu já li em livros de história, ela é a explicação mais academicamente aceita, mas eu sempre tenho uma certa suspeita quando eu falo academicamente, porque hoje em dia, tal como tem sido durante boa parte de sua história, né, a educação superior ela tem se submetido à doutrinação, à hegemonia ideológica, então a doutrinação de grupos, né, mais dominantes, mais agressivos, mais sedentos de poder. E um desses grupos mais importantes hoje em dia são justamente os tais wokeístas,
né, da esquerda identitário-burguesa. Então, assim, e eles têm, né, imposto, né, suas crenças em forma, né, de pseudoconhecimento, especialmente nas ciências humanas, e que tem se irradiado para outras áreas, como na mídia, né, ou cultura também, né, direito, e também na política, né, que tem resultado aí em políticas públicas, tal como políticas generosas de recepção de imigrantes, que são claramente, né, políticas, entre aspas, progressistas, que têm sido impostas, a grande maioria das vezes, sem o apoio democrático. Pelo contrário, se você vê pesquisas de opinião, né, você percebe que a maioria das populações, né, por exemplo, na Europa, são contra essas políticas públicas, elas são a favor de uma maior moderação ou controle, ou são contra a imigração ilegal. Então, voltando, quem são aqueles que geralmente se colocam, né, a grande maioria daqueles que se colocam contra a imigração? São a favor, né, são contra o multiculturalismo também, são a favor de uma sociedade mais culturalmente homogênea, ou ao menos de um controle, né, verdadeiro sobre os fluxos migratórios, né, né, assim, especialmente imigratórios aos seus países. São pessoas que se declaram à direita, no espectro político, né, político-ideológico, né, e não as de esquerda. A grande maioria dos que são totalmente a favor do multiculturalismo, da imigração, da ideia de fronteiras abertas, né, porque supostamente as fronteiras políticas, por serem imaginárias, por serem arbitrárias, elas devem ser eliminadas. Esse modo de pensar, né, meio Yoko Ono, né, digamos assim, né, e aquele cara dos Beatles também, né, que foi casado com a Yoko Ono. Então, assim, que eu esqueci o nome, para variar, né? Quem já está habituado aos meus vídeos sabe que eu esqueço de nomes com uma frequência muito grande. A imagem da pessoa está na minha mente, mas o nome eu sempre esqueço. Mas então, que você tem. As pessoas à esquerda tendem a ser muito mais generosas, né? Entre aspas, generosas, a imigração em massa, né? Elas defendem mesmo por essas políticas, elas se identificam, muitas delas acabam se relacionando ou no sentido amoroso ou em um sentido mais, né, assim, amistoso com pessoas de outras raças, de outras nacionalidades, né, de descendentes de imigrantes, né? Então você vê muito isso. Enquanto que as pessoas de direita, a maioria delas se colocam, no mínimo, como céticas em relação a políticas generosas de imigração, políticas públicas. Então aí o que você tem? Você tem que muitas pessoas que se colocam, que hoje em dia estão se colocando contra o genocídio em Gaza, né, na Palestina, são pessoas de esquerda, por razões, né, óbvias, né? Porque mas quais razões óbvias? Seria uma questão de empatia? Poderia ser, mas principalmente porque, infelizmente, eu tenho que falar isso, mas também é porque os palestinos são considerados por muitas pessoas como não brancos, apesar deles serem oficialmente, né, considerados como caucasianos não europeus. Eles são, a maioria deles tem uma, né, genética, né, em termos de ancestralidade racial, mais próxima com os europeus, né, com os europeus nativos brancos, né, chamados historicamente de brancos. Então, assim, mas só que eles são considerados por muitas pessoas como não brancos, porque eles são muçulmanos, a maioria deles são muçulmanos, apesar de terem muitos cristãos também na Palestina. A maioria deles são, né, quer dizer, a grande maioria deles com certeza são, né, de nativos do Oriente Médio, e por isso não são considerados como, né, culturalmente nem etnicamente como assim, europeus, ocidentais. E existe essa tendência, né, de xenofilia, eu diria, né, em que uma pessoa, um americano de origem, né, assim, com uma filiação ideológica mais à esquerda, ele tende a ser muito mais receptivo e muito mais simpático com pessoas de fora, que não são americanas, e que, especialmente se não forem brancas, se não forem WASPs, ou, enfim, brancas, né, de origem europeia,
do que pessoas de direita. As pessoas de direita, elas são representativas da humanidade, tal como tem sido durante séculos e tradicionalmente, tipicamente, né? Ou seja, se você nasce em certa cultura, você se torna mais, entre aspas, chauvinista, não sei, ou mais, você apoia mais a sua cultura, você apoia mais o seu povo, a sua etnia, a sua raça, e isso é típico. Isso é considerado uma coisa típica, não apenas entre seres humanos, isso é um tribalismo muito típico que mantém as espécies unidas, as etnias, as subespécies, e no caso dos seres humanos, as populações, as culturas. E os conservadores tendem a ser muito mais, a se comportar desta maneira, culturalmente falando, né, tipicamente, convencionalmente, enquanto que os esquerdistas, né, ou progressistas tendem a ter um padrão oposto. Eles são muito mais propensos a não serem tão nacionalistas ou tão etnocêntricos em relação aos seus grupos, e até o oposto disso, né? Eles tendem a ser até muito mais apoiantes das pessoas de fora, que não pertencem às suas filiações identitárias mais básicas, né, do que em relação às suas próprias filiações, com exceção da filiação ideológica. Eu já falei em um vídeo meu, aqui neste canal, que os esquerdistas eles são ideologicamente tribalistas, muito ideologicamente tribalistas. Ou seja, o tribalismo, que para algumas pessoas apresenta um caráter étnico ou racial, ou um caráter cultural, ou, né, ou um caráter mais, né, em termos de nacionalidade, entre os esquerdistas ele é muito mais homogeneamente ideológico. E você vê isso, né, no comportamento dessas pessoas em relação àquelas que não estão, né, filiadas às suas crenças, aos seus grupos, aos seus ciclos sociais, o quão hostis eles tendem a ser. E aí, o que nós temos? Nós temos isso, nós temos a direita de um lado, né, assim, negando, né, o genocídio na Palestina, e temos a esquerda de outro, entendeu? Afirmando né, o que está acontecendo. Ambas por razões mais ideológicas, né? Como quase sempre nós seres humanos somos um bicho ideológico, né? Bichos ideológicos, mas aí que vem o pulo do gato. Por quê? Nós temos também a questão da imigração, em que os direitistas conservadores se colocam contrários aos céticos e os esquerdistas ou progressistas se colocam muito mais a favor. Qual é o grande problema aí? O grande problema é que, quer dizer, né, a grande questão é que ambos estão certos. Os esquerdistas estão certos em relação à Palestina e os direitistas estão certos em relação à imigração em massa. Olha só. Porque, inclusive, alguns dizem que a imigração em massa ela é uma forma de genocídio, principalmente quando você tem uma combinação entre imigração em massa taxas de fecundidade muito baixas das populações nativas. Você está tendo basicamente uma substituição demográfica. Os imigrantes estão chegando e estão substituindo demograficamente a população nativa, que não está tendo uma quantidade mínima de filhos suficiente para manter a sua própria população, e que a médio e longo prazo, né, realmente vai se constituir um processo de substituição, especialmente se os imigrantes mantiverem taxas de fecundidade mais altas e acima do limite mínimo de reposição demográfica, que é de 2,1 filhos. Então, o que nós temos aqui é o quê? É um grupo sendo contrário a um genocídio, né, que, na minha opinião, ele é orquestrado, planejado de longo prazo e é discreto, né, por enquanto, né, progressivamente não, mas por enquanto ele parece que não é um genocídio, e enquanto que nós temos né, o lado da esquerda negando esse genocídio. E aí, do outro, né, na situação da Palestina, nós temos o oposto. Um lado, né, nega o genocídio, né, da Palestina, o da direita, justamente aqueles que afirmam que está acontecendo um processo de genocídio ou de substituição demográfica em países ocidentais, especialmente na Europa Ocidental,
E só que, enquanto isso, eles negam o genocídio né, a curto prazo que está acontecendo na Palestina. E aí tem até uma questão semântica sobre se é genocídio ou não, e que os apoiadores desse paizinho e desse povo, né, povo, não sei como é que pode chamar, eles, eles gostam, né, até de usar esse semanticalismo para justificar, que para mim é moralmente injustificável, justificar que não está acontecendo um genocídio. Que não, mas não é um genocídio, porque você não está tendo, todo mundo está sendo exterminado. Pode não ser, mas é com certeza uma carnificina, e isso não faz o que está acontecendo em Gaza menos pior, né? Então, é isso. Aí qual é a questão da racionalidade aí? Né? Um dos aspectos mais básicos da irracionalidade é de você negar fatos, ou de você acreditar em narrativas que negam fatos. Então, quando você nega que está acontecendo um genocídio por razões ideológicas, você está agindo de maneira irracional, independente de qual tipo de genocídio. Um genocídio a longo prazo, planejado, um genocídio que também também é planejado, mas é de curto prazo, ou assim, não interessa assim, se é um genocídio semanticamente falando, semanticamente correto, mas mas de qualquer maneira é uma carnificina. Então, assim, você negar isso não é apenas uma questão de empatia, também é de empatia. Porque a racionalidade, ela costuma estar relacionada com a empatia, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Porque, por exemplo, para você ser o mais justo possível em seu julgamento, você precisa buscar por fatos. E ser justo, assim, na minha opinião, é uma maneira bastante empática, né, de agir. Né? A justiça ela também está relacionada com nós buscarmos por todas as perspectivas de uma situação, nos colocarmos no lugar dos outros. E a empatia não é necessariamente compaixão, porque existem casos em que você não tem que ser empático, assim, ter compaixão com uma pessoa ou com um grupo. Por exemplo, eu posso ser empático com os enses, esse grupo aí, que você sabe, né? Eu posso ser empático com eles no sentido de me colocar no lugar deles e buscar entender por que eles estão agindo assim. Buscar também entender que existem pessoas que acreditam, que estão assim, doutrinadas a achar, né, que o seu país está fazendo é mais certo, o seu país, o seu povo, porque também tem a diáspora desse povo, e que muitos estão calados e estão concordantes com o que está acontecendo, ou calados ou concordantes. Eu também posso me colocar no lugar de uma pessoa que tem sofrido chantagem emocional. Eles também sofrem, né, com isso, chantagem emocional, não digo todos. Eu também posso me colocar, assim, chantagem emocional no sentido, se você se colocar a favor, se você falar que está acontecendo um genocídio em Gaza ou na Palestina, você terá consequências concretas, graves disso. Eu vou dar um jeito de fazer você perder o seu emprego, que isso tem acontecido, né? Então, assim, tem isso, eu também posso me colocar no lugar das pessoas que estão conscientes do que está acontecendo, são etnocêntricas, geralmente sociopáticas, estão lá dentro, né, do transtorno, do espectro do transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia, maquiavelismo, né, narcisismo. Então, assim, eu posso, entendeu, me colocar no lugar de pessoas, grupos, situações, e necessariamente isso não tem que significar que eu vou né, ter compaixão por elas. Empatia não é exatamente o mesmo que compaixão, apesar de muitas vezes levar. É o caminho mais correto, mais provável que leve, assim, que nos leva a ter compaixão pelo outro, e até por nós mesmos algumas vezes, né? Então, assim, é essa a questão. E aí também tem o genocídio, que alguns chamam que é de genocídio, que é de você, por exemplo, a questão da culpa branca, você inculcar na cabeça de pessoas de origem europeia, brancas de origem europeia, que elas são culpadas por todos os crimes da humanidade, elas são culpadas pela escravidão africana, elas são culpadas pelo colonialismo europeu,
como se indivíduos fossem culpados, fossem totalmente culpados por coisas que foram praticadas em outras épocas, por outras pessoas, pelos seus ancestrais. Muito entre aspas, ancestrais, porque a maioria das pessoas na Europa não participavam, né, do colonialismo europeu. E muitas, talvez a maioria delas também, eram exploradas por suas próprias elites. Um exemplo básico, enquanto que a Grã-Bretanha estava se lançando ao mar, ou já havia se lançado ao mar, já tinha suas colônias, principalmente na América do Norte, e começou a buscar suas colônias também na Ásia, na Índia e na África, os britânicos de classe trabalhadora, né, praticamente 100% deles de brancos, né, de britânicos nativos, eles eram explorados por suas elites, especialmente na época, né, da primeira revolução, primeira e segunda revolução, né, da primeira e a segunda revolução industrial. Eles eram explorados. Então, assim, claramente explorados, entendeu? Tacitamente explorados. Então, é estúpido você falar que os meus ancestrais foram responsáveis pela escravidão. Primeiro, procure saber quem eram os seus ancestrais, o que eles estavam fazendo, como eles viviam, antes de você fazer uma afirmação assim tão vaga e muito provavelmente ignorante, sabe? E mesmo se todos os seus ancestrais tivessem sido escravocratas, lá no século XIX, século XVIII, sabe? Isso ainda não significa que você tenha culpa de qualquer coisa. Você não deve se considerar culpado por coisas que você não cometeu, sabe? E isso também, sabe, pode ser fácil, isso é literalmente você culpar o filho por crimes cometidos pelos seus pais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí tem esse papo também da reparação, sabe? Tá ok, reparação. Idealmente falando, em um mundo ideal, até que faria sentido, mas reparar, quem que vai reparar quem? O branco, o pobre, vai reparar o negro, qualquer um? O branco nos Estados Unidos, de classe trabalhadora, aquele que mora num trailer, tá vivendo uma miséria total. O filho já morreu de overdose de opioides, aquela droga nova aí que surgiu, que está devastando os Estados Unidos. E aí? Ele que vai reparar os negros? Ele que vai pagar igual? Mas e aquele branco de classe média alta, ou aquele branco riquíssimo, multimilionário, bilionário? Ele deveria reparar muito mais, mas o que é reparar? Mas quer dizer então que a população X que está vivendo em condições socioeconômicas piores do que outras populações, em média, piores do que em relação a outras populações, essa situação ela é unicamente causada pelo legado da escravidão, que os ancestrais dessa população estavam submetidos. É só isso mesmo? Será que é? Será que nós não deveríamos olhar para o comportamento dessas pessoas? Porque é a partir disso que nós podemos perceber que, em muitos casos, sabe, não é uma questão histórica, é uma questão de comportamento, que você vê que as pessoas muitas vezes se sabotam, sabe, não guardam dinheiro, não poupam, saem gastando adoidado, muitas vezes dá para virada, aquele pessoal que gosta, entendeu, de viver, né, a 1000 por hora, ou já apresentam um transtorno de personalidade antissocial, são mais propensas a praticar crimes, enfim, sabe, são vários fatores que devem ser levados em consideração, porque eles são extremamente importantes, para termos realmente uma ideia do que está acontecendo. Enfim, né, novamente, racionalidade. Isso aqui é uma análise racional. Da mesma maneira que uma análise racional, você chegar à conclusão de que você não tem que negar um genocídio ou uma situação moralmente problemática em relação a outra situação moralmente problemática por razões ideológicas. Mas é isso que muitas pessoas fazem. A grande maioria daqueles que se colocam
que afirmam que está acontecendo um genocídio em Gaza, ou pelo menos uma carnificina em Gaza, na Palestina, são exatamente aqueles que negam que está acontecendo não algo extremamente parecido, mas uma situação que pode se agravar muito mais, já está se agravando, muitas vezes em seus próprios países. Ou pode ser até um brasileiro também, mas não interessa. Um brasileiro, uma pessoa de um país que não tem recebido um fluxo migratório e migratório muito grande, mas não interessa, porque é a mesma situação, né, de você estar negando fatos, que é irracional. Então, assim, o nível mais alto de racionalidade, ele pode ser exemplificado, demonstrado por essas duas situações, em que uma pessoa dotada de altas capacidades racionais e que está assim, exercendo essas altas capacidades racionais de maneira plena, ela com certeza não vai negar, sabe, nenhum desses eventos, ela vai considerá-los como fatos, como questões, como situações que não são realmente idênticas, mas elas apresentam as suas similaridades e são situações problemáticas, moralmente problemáticas, né? E elas mostram, né? E elas podem, inclusive, mostrar como que anda a própria geopolítica do mundo. Por quê? Porque, vejam só para finalizar aqui, esse povo, né, que tem a diáspora, muitos anos, milhares de anos não tinha uma terra, agora tem a terra, que esse paizinho, nezinho, começa com I, termina com L, né? Esse povo, ele também ele tem um poder muito grande no mundo ocidental. Eles são muito poderosos, né, nessas últimas décadas. Tem até um livro que chama O Século J, que foi o século passado, o século XX, e eles têm dominado várias instituições no mundo ocidental, e essas políticas de portas abertas, né, multiculturalistas e de imigração em massa, eles têm participado ativamente nessas políticas, favorecendo-as. Para quê? Qual é a intenção deles? Né? A intenção é fazer o mundo melhor? Ou a intenção, na minha, né, hipótese, é a de vingança? Por quê? Porque esse povo passou por algo parecido, muito parecido, aliás, que foi um quase genocídio de sua população, num evento chamado de Holocausto. Vou falar aqui, né, o nome todo, porque senão vou ficar evitando falar muitos nomes, né? Bom, esse eu tenho que falar. Holocausto. Que eles foram quase dizimados, especialmente na Europa Oriental principalmente, e o surgimento, a criação desse Estado, começa com I e termina com L, foi justamente por causa desse genocídio. Não foi um quase genocídio, foi um genocídio, porque eu acho que genocídio não é necessariamente erradicação total de uma população, de um povo, mas é um processo de erradicação significativa, digamos assim. Talvez não, porque erradicar geralmente significa realmente em termos absolutos, né? Mas uma eliminação significativa, eliminação demográfica significativa, acho que é a maneira mais precisa de dizer o que aconteceu. Então, assim, e aí algumas pessoas podem pensar que como eu estou pensando, que esse povo, eles podem pensar assim: eu sofri esse quase genocídio, e por isso eu estou como uma eterna, né, como vítima histórica disso, eu estou no meu direito de praticar genocídio em outras populações. Mas será que isso não é completamente imoral? Será que isso não faz nenhum sentido? É cruel? Não é? E aí é isso, né? E esse povo, não digo novamente, quando eu falo povo, não me refiro a todos,
que é impossível todos os indivíduos de um povo estarem pensando a mesma coisa, sempre existem divergências, sempre existem, enfim, uma complexidade, né? Vai estar passando agora um caminhão aqui, só para finalizar aqui então. Sempre existem divergências, não estou generalizando esse povo, ainda que talvez tenha que ter falado isso antes, mas estou falando agora aqui, nós não podemos generalizar, sabe? Então, assim, e essa justificativa, teve o atentado de outubro de 2024, não foi? 2024? Gente, eu nem sei que ano que aconteceu isso. O tempo está correndo de maneira... Né, os eventos históricos acontecem de maneira tão extremas. Eu não estou acompanhando a política diariamente, até por razões de saúde mental, né? Que eu nem sei que ano que foi, acho que foi em 2024 mesmo, foi em 2024. Então, assim, é uma situação tão... quer dizer, essa situação, né, a principal justificativa deles, qual é? Não, estamos fazendo isso porque nós achamos, quer dizer, é como uma represália aquilo que eles fizeram conosco. Mesmo se fosse uma questão de represália, sabe, não há nenhuma equivalência. Tipo assim, você caçar os terroristas, ok, você está caçando aqueles que mataram aqueles jovens naquela situação específica, que foi o atentado. Mas completamente diferente disso é você passar a trucidar uma população inteira, como eles começaram a fazer, né? Então, assim, nada disso justifica comportamento completamente irracional. Eu acho a conduta deste país em relação à situação palestina, à causa palestina, completamente irracional. Acho completamente irracional o que eles estão fazendo no mundo ocidental, esse não apenas incentivando, mas participando como protagonistas nesse processo de imigração em massa para os países ocidentais, porque eles dominavam esses países ocidentais desde várias décadas atrás, desde a década de 80, até antes, desde o pós-guerra, que eles cresceram muito, né? A influência política e cultural deles cresceu muito. Ou seja, na minha opinião, eles estão matando as galinhas dos ovos de ouro deles. Por quê? Porque tem havido um aumento, por exemplo, do antissemitismo, tem havido um aumento. Então, assim, por exemplo, entre imigrantes latinos, imigrantes hispânicos e latinos, né? Porque eu sou brasileiro, eu sou latino, mas não sou hispânico, né? Apesar de não ser imigrante também, mas, né, assim, em relação às populações, né, da América Latina. Então, tem havido um aumento desse tipo de preconceito, muito na Europa Ocidental, principalmente dos imigrantes muçulmanos, ora pois, né? É óbvio que isso ia acontecer. Então, assim, o que eles estão fazendo é completamente irracional, não faz nenhum sentido, sabe? Eles deveriam estar, assim, já que nós dominamos agora o mundo ocidental, nós temos que fortalecer o mundo ocidental. Temos que fazer o mundo ocidental ficar ainda melhor, já que nós nos tornamos a elite do mundo ocidental, elite entre aspas, né? Sempre coloco entre aspas porque, para mim, elite é um termo muito, assim, específico, em termos de excelência, geralmente um sentido positivo, né, de função. Aqueles que são os melhores em relação a certa função, que são elite daquele nicho, daquela área. E em termos políticos, as elites políticas geralmente não são elites nesse sentido. São até em termos, assim, são até o oposto disso. Mas, enfim, é isso, sabe? Não faz nenhum sentido. E essa situação da Palestina, pior ainda, sabe? É completamente irracional. Só que aí o que nós temos? Infelizmente, uma grande parcela da população humana, infelizmente, é composta por pessoas extremamente conformistas, pessoas que elas justificam todo tipo de atrocidade que acontece
não apenas no mundo, mas do lado dela delas muitas vezes. E é isso, e vivemos aí nesse mundo de palhaços. Se você não tem, se você ainda não colocou nariz de palhaço, se vestiu de palhaço, né, patati patatá, sei lá, daí você escolhe o palhaço, né, vovó Mafalda, né, saudosa vovó Mafalda do Festolândia, né, do programa do SBT, que passava, né, todo dia de manhã. Posso até fazer um vídeo sobre isso, um vídeo mais nostálgico. Mas é isso, sabe? É basicamente isso. Então, se você, independente da sua filiação política, né, político-ideológica, você está concordando com uma situação moralmente problemática, enquanto que está negando outra situação moralmente problemática, ambas factuais, desculpa, mas você não está agindo de maneira mais racional. Agora, se você simplesmente aceita fatos, você busca por fatos, até para nortear o seu julgamento, então você está plenamente exercendo as suas faculdades, né, mais avançadas, faculdades cognitivas mais avançadas, que, na minha opinião, são as racionais. Parabéns para você que está concordando que imigração em massa, a longo prazo, em países com taxas de fecundidade baixíssimas, inclusive com com uma lavagem cerebral que inculca na cabeça das pessoas que não existem raças humanas, não existem diferenças entre os grupos raciais ou étnicos, diferenças intrínsecas, mais intrínsecas, de que eles são culpados por todos os males da humanidade, né, a tal da culpa branca, e ainda imigração em massa. Se você acha que tudo isso é normal, que tudo isso não vai dar nenhum problema, então você está agindo de maneira, né, pensando de maneira muito irracional. E o pensamento pode levar ao comportamento irracional. Agora, se você, se você estiver, pelo contrário, mais cético, né, pensando mais ou menos como eu coloquei aqui, não é porque eu estou pensando, né, isso não é sobre mim, isso é sobre os fatos, estou apenas, né, como fala, regurgitando fatos, né? Então você está pensando de maneira mais racional. E é perceptível que geralmente o nível mais alto de racionalidade, ele costuma estar acima dessas rinhas da polarização ideológica entre o que a esquerda e o que a direita pensam, ou como se posicionam. Está claro isso, né? Então, e por que isso acontece, né? Só para finalizar, na irracionalidade, geralmente, ela se manifesta justamente por uma autoprojeção de características pessoais, características psicológicas, cognitivas, são mais intrínsecas, mais questões contextuais. Então, assim, ao invés de você evitar se projetar no mundo e você pensar, ou seja, assim, evitar personalizar demais, tornar tudo pessoal, e você pensar no que você está vendo, tipo assim, eu não gosto de muçulmanos, eu sou contra a imigração em massa de muçulmanos, né, para o meu país. Tá, ok, mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo na Palestina? O fato de você não ter uma opinião muito favorável em relação aos muçulmanos não deveria resultar em uma desumanização do grupo, e especialmente de um grupo específico que está sofrendo muito nesses últimos meses, nesse último ano. Então, assim, não faz sentido em termos racionais. Em termos irracionais, faz todo sentido. Ok? Então, tchau, pessoal.